Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai falar sobre o futuro dos 7 pecados capitais. Recentemente o mangá de Nanatsu no Taizai, que já tá chegando no fim, revelou que os pecados podem estar aguardando um triste destino. Vamos ver hoje aqui como tudo isso tá pra acontecer. E hoje eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, durante os últimos acontecimentos do mangá de Nanatsu no Taizai, como eu citei, a gente viu que o Cat manipulou o destino usando o poder do caos. Como vimos, o gato do caos usou um dos seus poderes, um poder que absorveu sendo um fragmento do caos para colocar Meliodas em uma ilusão. Ele mostrou ao pecado da ira do dragão um final onde ele realmente passou alguns dias com a Elizabeth, como sempre quis. Sim, ele se casou com ela, ele virou o rei do Leones, assim como o rei Bartra pediu, mas nem tudo foi um mar de rosa. Meliodas mais tarde soube que os dias dos seus amigos acabaram. Afinal, muitos anos se passaram ali. Ban já não era mais um imortal, ele se tornou um mortal, então é claro que seus dias em algum momento chegariam ao fim. Mesmo assim, a Elaine e ele tiveram um filho, Ban realizou seu sonho e os dois viveram juntos por muito tempo, até o final como uma família. Assim como aconteceu com Ban, a deusa Elizabeth também estava vivendo como se fosse uma humana. E tudo isso foi contado pra gente de uma maneira bem emocionante. Vamos dar uma olhada como aconteceu no mangá. Algum tempo depois da Batalha do Caos aparentemente ter chegado ao fim, Meliodas e Elizabeth foram pra Leones de novo e ali tinha um casamento dos dois. Meliodas estava prestes a se tornar o novo rei, ele estava ao lado da Elizabeth, todos os seus companheiros estavam ali, pelo menos todos os seus companheiros do reino de Leones. Afinal, os dois conversavam, Meliodas e Elizabeth, felizes, sem saber que aquele dia um dia realmente chegaria. Eles estavam contentes e bem, eles brincavam que o Bartra praticamente criou um rio de tanto chorar. Mesmo assim, era uma pena para os dois, pois os 7 pecados capitais, os seus companheiros mais próximos, não estavam ali. Eles não puderam nenhum aparecer naquela cerimônia. Não teve jeito, a Elaine estava grávida e o Ban não podia deixá-la sozinha. Assim como o rei das fadas, o King, e também a rainha das gigantes, a Diane, se casaram, e antes deles eles voltaram pro reino. Golter e Hawk também tinham suas próprias vidas, então ficou difícil juntar todo mundo, ninguém pôde estar ali. Mesmo assim, no dia do casamento dos dois, eles ainda se preocupavam com seus amigos, até algum tempo depois se preocupavam. Eles queriam saber se a Merlin e também o Arthur estavam bem. Afinal, eles viviam naquele lugar construindo um novo reino, e nem percebiam talvez que o tempo estava passando. E o tempo realmente estava passando, muitos anos se passaram. Um ponto onde Elizabeth, bem fraca, perguntava pra Meliodas se tudo aquilo era verdade. O Ban acabou morrendo. A Elaine cuidou dele até o último dia da sua vida, mas mesmo assim o seu dia final chegou. A Diane e o King, eles estavam bem, mas eles ainda não voltaram do reino das fadas, eles ainda estavam muito longe. Elizabeth então pedia desculpas pra Meliodas e ele perguntava por que ela estava se desculpando. Ela então diz tristemente que queria deixá-lo sozinho. Ela não poderia mais reencarnar. Este seria o último dia. A partir deste momento eles nunca mais se veriam. Mesmo assim, Elizabeth dizia que ela estava extremamente feliz por esses 3.000 anos que passaram. Enquanto Meliodas chorava muito, ela dizia que ele não deveria chorar. Afinal, eles ficaram juntos por muito tempo, até o último momento. Eles tiveram uma vida feliz, por mais que tiveram vários inimigos e batalhas durante este caminho. Eles sempre viveram felizes e passaram por tudo isso. Eu acredito que o Meliodas, por ser do clã dos demônios, na verdade, principalmente por ser filho do rei dos demônios e o rei dos demônios escolhido, tenha tido este como motivo escondido para que ele tenha se mantido vivo mesmo após quebrar a sua maldição e a da Elizabeth. Como a gente viu, a maldição do Meliodas permitia que ele reencarnasse sempre que morresse, mas nunca foi confirmado se isso iria ampliar o seu tempo de vida, se ele permaneceria vivo por mais tempo graças a isso, e ainda mais, se essa maldição era o que deixava ele jovem desse jeito, afinal os Elders também era assim. Os Elders, assim como Meliodas, não envelhecia, ele passava igual, os dois sempre foram iguais. Meliodas ainda teve uma estadia como um possível humano, na verdade um demônio que não usava poder demoníaco. Ele tinha medo do seu próprio poder e por este motivo ele não usava este poder nunca, ou seja, não é como se o poder regenerativo do clã dos demônios sempre estivesse correndo em suas veias. Só que agora, atualmente, a gente viu que parte do poder do caos que estava escondida dentro do Meliodas, no caso eu chamo o poder do caos, pois é o poder natural do rei dos demônios que é uma criação do caos, acabou se perdendo quando ele ativou este poder na luta contra o seu próprio pai. Como a gente sabe, o Meliodas fez isso pra poder parar o rei, e assim deixou de ser o rei dos demônios, ele perdeu o poder de rei dos demônios e seu pai também. A partir daí ele não tinha mais nenhuma parte do poder fragmentado originalmente nascido do rei do caos que gerou tudo. Isso me faz acreditar que os herdeiros do rei dos demônios tenham um tempo de vida diferente dos humanos, fadas e até mesmo demônios de baixo nível. Afinal, a gente viu acontecendo. Os outros demônios de nível um pouco inferiores, até mesmo os 10 mandamentos, diziam que se tivesse passado 3.000 anos, eles teriam morrido. Eles não sobreviveriam como estavam por todo esse tempo, mesmo assim sobreviveram. E no caso, eu acredito que Meliodas só ficou igual os Elders também por serem filhos do rei dos demônios, afinal o rei sobreviveu por muito tempo no purgatório, ele não foi morto, apenas selado ali. Basicamente isso me fez acreditar que o
Meliodas sobreviveu igualzinho por ser membro do clã dos demônios, necessariamente o filho do rei e herdeiro do trono. Mas a Elizabeth acabou perdendo seu tempo de vida. Ela envelheceu, o tempo passou pra ela enquanto Meliodas se manteve o mesmo. Aquele era um dos possíveis destinos e foi um destino que o caos mostrou pra ele. Elizabeth perdeu sua vida e mesmo assim ela dizia que estava muito feliz. Afinal, passou todos os seus dias ao lado do seu amado Meliodas. Eles se casaram, viveram juntos, mesmo assim. Ela dizia que queria ter visto os 7 pecados capitais, ter convivido mais com eles durante esse tempo. Ela não queria aceitar. O Ban morreu sem estar perto dela. Depois de algum tempo, todos se separaram e a vida de alguns se deixaram. Meliodas e Elizabeth acabaram completamente perdidos em um mundo de caos e tudo isso dentro deste sonho. Afinal, Cat fez tudo isso pra mostrar que mesmo feliz, o Meliodas não teria tudo o que desejava. Afinal, a mesma coisa foi dita pra ele pelaquela corneta durante o especial Sensei no Shiryu. Meliodas sempre estaria sozinho no fim das contas. Este era o destino dele. E mais uma vez, esse destino voltou pra assombrar o pecado. Afinal, ele perdeu seus amigos, perdeu Elizabeth e novamente ficou sozinho. Mas graças a isso, ele conseguiu voltar ao mundo real também e sair dessa ilusão. Ele queria acabar com esse ciclo sem fim, esse ciclo de desespero. E notou que nada estava acontecendo de verdade. Foi aí que ele percebeu que deveria acordar realmente e proteger todo mundo novamente. O problema é que foi ali que ele viu que todos os seus companheiros, os pecados, também estavam passando por algo parecido. Cada um estava em seu próprio mundo de ilusão. Então eles estavam perdidos em suas próprias mentes pelas ilusões criadas pelo poder de Cat, pelo poder maligno do caos. Só que vem um problema ainda maior. Arthur disse que aquilo não era uma ilusão, não era tão simples assim. Mesmo assim, aquilo também não era uma visão certeira do futuro que estava prestes a acontecer. O futuro podia sim mudar, mas dependia muito da escolha dos 7 pecados capitais e como tudo iria acontecer a partir daquele momento. Ou seja, o destino que Meliodas viu, aquele sonho, aquela ilusão, poderia sim se concretizar um dia. Elizabeth o deixando sozinho, os pecados capitais se separando. Eles não iriam mais conviver, os seus filhos ficariam longe e cresceriam longe. Não era isso que eles queriam, mas realmente podia acontecer. Basicamente, se eles seguissem lutando como estavam, do mesmo modo que já estavam fazendo, se tudo rolasse como realmente planejaram, se Merlin tivesse ido pra cima do Cat e parado o tempo dele, eles provavelmente teriam aquele futuro. Sim, aquela seria a chave para aquele futuro. Merlin acabaria ficando ao lado do Arthur no mundo do caos e depois tentando reconstruir o reino perfeito. Os pecados capitais iriam embora, cada um pro seu canto. Eles não iriam conviver, eles ficariam próximos bem pouco, muito pouco mesmo. E durante muito tempo eles ficariam longe até que suas vidas fossem chegando ao fim, e as amizades também. Mas este era um destino que o Meliodas não queria, ele não queria acreditar que isso fosse acontecer, isso realmente não podia acontecer. Então agora ele decidiu que iria continuar ao lado do Arthur, lutando junto com Arthur contra aquele gatinho maligno pra tentar voltar pro seu futuro. Ele queria voltar ao mundo que ele queria criar um novo reino, um novo mundo. Tudo isso pra que eles pudessem viver todos juntos, os pecados capitais tivessem os seus destinos felizes, mas todos unidos no mesmo lugar. Meliodas então sabia que ele não podia parar o tempo pra Cat, porque daí um dia ele iria voltar, basicamente seria o destino que a gente já viu. Ele também sabia que não podia deixar Merlin ao lado do Arthur sozinha no mundo do caos, assim como não podia deixar os pecados capitais ficarem longe deles. Todos eles teriam que permanecer juntos, então agora ele está lutando pra realizar esse destino. O destino que ele sempre sonhou, todo mundo unido. Ele quer ver os seus filhos ao lado dos filhos dos seus amigos, crescendo juntos, convivendo juntos, como se fossem uma família, nada podia os separar. E é por isso que eles estão lutando, e é por isso que o Arthur também vai lutar. O garoto dizia que em mente ele tinha como vencer o Cat, ele já sabia como fazer isso, e a gente basicamente já sabe disso também. O Cat não é destrutível, a gente não consegue destruir ele, mas todos sabemos que desde o início ele pode ser selado, e quem melhor pra selar um fragmento do caos do que alguém que tem o poder do caos integral? Sim, o Arthur, por possuir o poder do caos, ele é aquele que pode selar sim o Cat. Ele tem o poder pra fazer isso, ele tem muito mais poder do caos do que aquele gatinho. Só que o Arthur não tem nem um pouco de experiência, afinal foi Cat que ensinou ele a ver ilusões, por exemplo, ver o mundo como estava, ver como ficou Camelot depois da batalha contra o Rei dos Demônios. O Arthur não tem muita noção de como usar o poder do caos, isso foi algo que a própria Merlin disse. Então mesmo ele sabendo que pode fazer isso com o seu poder, não significa que ele vá conseguir tão facilmente assim. Da mesma forma que também existem outras formas de acabar com aquele gatinho. A primeira vez que ele foi selado, por exemplo, ele foi simplesmente selado por membros do clã das deusas, não necessariamente pela divindade suprema. O Cat, quando chegou no mundo real, foi selado por membros daquele clã. Os membros do clã das deusas se reuniram e selaram ele. Ou seja, se a Elizabeth despertar em algum momento do seu sonho, o que tá pra acontecer, porque ela obviamente não aceitaria aquele destino, ela poderia tentar selar o Cat sim. A gente sabe que quando o Cat voltou pro mundo real, ele não estava com o poder do caos como está agora. Mesmo assim, pelo que a Dama do Lago falou, como ela não reconheceu ele, provavelmente ele estava numa forma muito parecida com a de hoje em dia. Ou seja, foi basicamente assim que o clã das deusas selaram ele. E se a Elizabeth não conseguir sozinha, existe um selamento ainda maior. Como a gente sabe, o poder do caos inteiro foi selado pelo Rei dos Demônios e a Divindade Suprema unidos. Eles juntaram suas forças pra fazer isso, pra selar o poder do caos. Eles então criaram a Mahal, que é a mãe do caos ali naquele momento. Foi assim que eles fizeram tudo isso, e algo assim pode se repetir. O poder de Meliodas e de Elizabeth juntos podem se fundir pra selar aquele gatinho e acabar com
fragmento do caos. Mas é isso que eu vejo, o futuro dos pecados capitais ainda é incerto, e o futuro que a gente viu não é um futuro que o Meliodas gostou de presenciar. E por hoje é isso, muito obrigado por assistirem até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!